Olá, gente. Estou aqui para falar um pouco da minha história de vida, né? Um pouco da minha história desde quando eu cheguei aqui em Boa Vista, Roraima, né? Para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito sonhadora, né? E que eu sempre sonhei grande, sempre. E sonho. Continuo sonhando e vou sonhar sempre. Por quê, gente? O trabalho que você tem de sonhar pequena, a mesma energia que tu gasta para sonhar pequeno, tu gasta para sonhar alto. Então começa a sonhar alto. Eu vou te dar algumas histórias aí das minhas. Eu vou te mostrar como sonhar alto às vezes vale a pena. Às vezes não, sempre vale a pena. Eu vou contar um pouco da minha história e vocês vão entender por que sonhar alto vale a pena. Por que acreditar em você vale a pena. E eu sempre acreditei em mim, acredito em mim. Sei que tudo é no seu momento, né? Mas você tem que agir, né? Não deixar o tempo passar. Que se tem uma coisa que não perdoa nessa vida é o tempo. Depois eu explico para vocês alguma coisa relacionada ao tempo. Mas, gente, falando um pouco de mim, da minha história. Gente, eu trabalhei por um período de 10 anos na TV Roraima, né? Uma filial da Globo. E isso eu me orgulhava muito e me orgulhei de ter trabalhado lá. Uma empresa super séria. E me orgulhei muito de trabalhar, apesar dos pesares que depois eu vou explicar aqui para vocês. Apesar dos pesares, também não tem nada, como é que se diz, a ficar com rancor, né? Por ter acontecido algumas coisas que eu vou dizer aqui no vídeo para vocês. Mas enfim, trabalhei por 10 anos na TV Roraima e nesse período eu comecei a fazer um curso de inglês, né? Eu tinha muita vontade de aprender inglês e comecei a fazer um curso. Na época, comecei na escola Fisk, né? Onde eu aprendi cadário, uma pessoa super nota 10, né? A dona lá do Fisk, super nota 10. Amo ela de paixão, ela é uma pessoa muito legal, uma pessoa nota 10. Então, quem quiser estudar lá no Fisk, já fazendo propaganda para eles, são pessoas muito boas. Então, comecei a estudar no Fisk, daí eu conheci um professor chamado Martin Nicol, né? O Martin Nicol. Na época ele era, se eu não me engano, não tenho bem certeza do que eu estou falando aqui, mas ele trabalhava pro governador da época, né? E trabalhava como intérprete, com traduções, né? Ele fazia traduções, enfim. E aí eu comecei a estudar com ele também na escola dele, né? E porque ele trabalhava muito a conversation, no caso a conversação. E daí eu comecei a estudar com ele e, sabe, fizemos amizade e, enfim. Eu falei, Dário, o Martin, poxa, queria muito fazer esse curso na Inglaterra. Quanto é que é? Aí ele olhou assim para mim, Milton, ó, meus filhos moram lá, a gente tem esse intercâmbio, né, onde a gente encaminha os alunos daqui para lá. E daí fica tudo mais fácil, mas se você quiser, consigo, vejo aí quanto é que vai dar e você paga e pronto, e você vai. Eu digo, então vê aí quanto é que é, tá? Ele viu pra mim, né, os valores. Gente, ele me falou os valores e eu não tinha exatamente nada, zero, zero. Mas aquilo pra mim não significava nada, nada. Eu sabia que eu iria conseguir, só não sabia como. E eu saí lá da escola, no caso da escola onde ele dava aula e eu tava lá, para casa, né? E disse para minha mãe, para minhas irmãs, eu cheguei em casa e disse assim, gente, eu vou fazer um curso na Inglaterra, olha só como é que é a coisa. Vou fazer um curso na Inglaterra e vai ser em outubro, no dia 1º de outubro eu viajo. Gente, não sei o que deu em mim, mas eu marquei a data e falei que eu iria viajar naquela época ali. E eu não tinha um centavo. Né? O dinheiro que eu tinha era o dinheiro que eu recebia da TV e esse dinheiro já estava todo comprometido, né? Pagar as contas. Enfim, mas daí o que aconteceu? Eu falei para minhas irmãs, gente, eu estou indo para Inglaterra e tal, e o pessoal começaram a zombar de mim, começaram a rir, né? Menino vai comer que tem uma fome, né? E aí eu fiquei em bala, né? E as minhas irmãs, a minha mãe, todos zoaram comigo, né? Eu digo, tá bom.
Beleza, e aquilo na minha cabeça. Aí eu fui deitar, gente, eu não consegui dormir, pensando como eu faria para levantar dinheiro para eu poder fazer essa viagem. Daí me veio a cabeça de comprar um lava-jato, um aspirador de pó e um celular. Digo, não, vou lavar carro a domicílio. Isso daí é novidade aqui em Boa Vista, só tem posto de lavagem, vou lavar a domicílio. E daí comprei um lava-jato, um aspirador de pó e um celular tudo fiado, tudo no cheque. Passei o cheque, parcelei, né, na época do cheque, né? E parcelei e pronto. E comecei, arranjei dois rapazes e me ajudaram a sair nas casas pedindo, batendo palma e pedindo os carros pra gente poder lavar. E eu queria fazer um preço bem barato, gente. Era muito barato o valor que eu tava cobrando. E daí eu comecei, não, vou cobrar barato, porque se eu cobrar barato, muita gente vai querer lavar carro. E daí eu começo a juntar esse dinheiro rapidinho. E eu não tinha tempo, negócio de... Eu trabalhava de manhã na TV Roraima, de tarde, de noite, a hora que desse eu tava lavando carro. Eu queria estar com dinheiro. Só que eu percebi que as pessoas não estavam querendo. Tava achando assim, não queria lavar carro. Eu digo, puxa, mas tá tão barato e ninguém quer. E daí eu comentando com uma amiga, ele falou, Hamilton, será que tu não tá cobrando muito barato? As pessoas estão desconfiando de ti, porque, pô, muito barato, pô. Tu tá fazendo um serviço a domicílio, algo diferenciado, e tu tá cobrando mais barato do que um posto de lavagem vai cobrar? Enfim, eu escutei ele e aumentei o preço. Aí eu aumentei para 5, opa, deu uma melhorada. Começou a aparecer, as pessoas começaram a aceitar a minha proposta. Não, eu posso lavar seu carro e tal. E eu dizia, gente, olha, eu tô querendo fazer um curso na Inglaterra, eu tô trabalhando aqui. Então eu falava, né? Eu falava, só que muita gente, uns acreditavam em mim, outros zombavam. Tá? Tipo assim, sabe? E, enfim, mas eu, aqui dentro, eu não via dificuldade, eu sabia que eu ia. Eu sabia que eu ia. Gente, aí eu comecei, aí eu aumentei o preço de 5, depois eu aumentei para 7, de 7 eu fui para 15. E, gente, por incrível que pareça, é engraçado a situação, né? Vocês acreditam, naquela época eu cobria R$3 de pessoa não lavava o carro. Quando eu passei para R$15, eu tive um aumento de tantos carros que você nem imagina. Gente, era lavando o carro. E de manhã na TV, de tarde, de noite, lavando o carro. E as pessoas perguntavam, pô, mas o cara trabalha na TV Roraima, uma emissora da Globo, o cara tá lavando o carro, o cara deve estar passando necessidade, ou então lá o pessoal não paga bem. Só que não, gente. Muita gente não entendia. Algumas pessoas eu falava, né, que eu ia viajar para Inglaterra. Só que aí eu vi que muita gente tava zombando de mim, né? Não, cara, né? Aí eu parei de falar. Simplesmente comecei a lavar e tava focado no meu projeto de vida, que seria fazer essa viagem e fazer meu curso. Gente, o tempo foi passando. O tempo foi passando, eu aumentei o valor, né, como eu falei, para 15. E aí comecei, gente, a lavar carro. Quem está me assistindo esse vídeo, né, pode confirmar que talvez seja um dos meus clientes. Por exemplo, aqui, você tá vários, você tá aqui. Doutora Magnólia, né, ela foi uma das pessoas, cara, que me ajudou muito. Todo domingo eu ia lavar o carro dela. Se ela estiver escutando, assistindo esse vídeo aqui, um grande abraço para a senhora doutora Magnólia. A senhora contribuiu muito na minha vida. E eu ia todo domingo na casa dela. Na casa dela. E às vezes o carro dela estava limpinho. Só que ela já tinha escutado a minha história. Eu acho que ela e o esposo dela, que eu não estou lembrado do nome do esposo dela, me desculpe, mas... O cara, muita gente boa mesmo. E ele dizia assim, não, pode lavar aí. E eu ia todo domingo lá lavar o carro. O carro tava limpo, mas eles todo domingo mandavam lavar. Eu acredito que era até para me ajudar, né? Enfim, mas eu lavava bem direitinho. Aí foi aparecendo outra pessoa que me ajudou muito, vereadora Lourdes Pinheiro, né? Me ajudou muito. Eu chegava lá no dia de sexta-feira, na casa dela tinha um monte de familiares dela. E ela mandava lavar os carros tudinho, pessoal. Eu digo, oh, glória, meu Deus. Aí eu passava a tarde toda lavando o carro. E o dinheiro entrando. Eu digo, opa, vai dar certo, vai dar certo. Aí sim,
Doutora Magnólia, como eu falei, vereadora Lurdinha, supermercado Que Bacana, 1+1. Rapaz, aí foi, né, Logita Modas. Como eu tinha bastante amizade, as pessoas também iam passando um pro outro. E eu comecei a lavar muitos carros, mas muitos carros mesmo. E a coisa foi se propagando, né? Logo eu falei para vocês que, não sei se eu já falei aqui, mas eu arranjei uma outra equipe e já tinha duas equipes, trabalhava uma no canto e outra equipe no outro, então só deixava os meninos no canto, já ia, quando estava pronto, já pegava de um canto e levava para outro, enfim. Eu já estava com 4 pessoas trabalhando para mim e, e eu só administrando, né? Eu pagava o pessoal tudo, terminava o carro, já pagava eles. E, enfim, gente, e a coisa foi acontecendo e foi desenvolvendo, só que um certo dia eu escutei no rádio que estava tendo promoções de passagens aéreas internacionais. E daí eu fui na agência de viagem, que eu não tô lembrado, mas ali na Jaime Brasil, o nome da agência, né? Aí eu fui lá na Jaime Brasil, na agência lá, e vi as passagens. Poxa, tava numa promoção até tal dia. E se comprasse, tipo assim, era metade do preço. As promo, o preço da passagem estava pela metade do preço que ela era. Então, por exemplo, se era 6.000, a passagem estava por 3.000. Então eu digo, puxa vida, vou ter que comprar. Gente, eu ainda não estava com o dinheiro todo, né? Estava distante ainda para chegar a 3.000. E o que eu fiz? E 3.000 naquela época, gente, era muito dinheiro mesmo. Né? 6.000 era muita coisa e 3.000 também já era muito dinheiro. E daí o que eu fiz? Cara, como é que eu vou fazer? Eu decidi vender meu carro. Né? Eu tinha um Gol daqueles quadrados, 4 portas, 4 portas, né? E daí eu fiquei, tipo, se eu vender o Gol, beleza, eu compro as passagens. Só que aí acaba o meu negócio, não vai ter como levar os meninos para lavar carro mais, né? E daí eu fiquei naquela situação, será que eu vendo o carro e compro as passagens ou não? E eu fiquei pensando, digo, gente, vou fazer o seguinte, e só eu, gente, quando eu falo, é eu, né? Comigo mesmo, vou comprar as passagens, porque se eu comprar as passagens, eu sei que eu vou ter que viajar, ou então eu vou ter que perder passagem, carro e tudo, porque se eu vender o carro, eu vou ter que comprar as passagens, se eu comprar as passagens, eu tenho que viajar, então pronto. Gente, vendi o carro, e aí cheguei em casa, a minha mãe perguntou assim, cadê teu carro? Né? Que eu cheguei de pé, né? Aí simplesmente disse assim, ó, tá aqui, como se fosse a minhas passagens. Tá aqui meu carro. Eu disse, o que é isso? Minhas passagens para Inglaterra. Eu falei para vocês que eu ia. Eu vou. E enfim, gente, a minha mãe quase pirou o cabeção, né? Que era o único transporte que eu tinha. E daí pegar o dinheiro todo e comprar uma passagem, coisa de doido, né? Então, gente, eu simplesmente comprei as passagens. Daí, pronto, aí a minha mãe, ela de fato acreditou que eu ia. Agora vamos ajudar ele, né? Tipo assim, aí meu filho, tu é doido, como é que tu vende teu carro? Eu digo, não, mãe, eu falei pra senhora que eu ia, eu vou e eu quero ir. Gente, eu não via dificuldade. Mas enfim, daí eu decidi, né, vender os outros equipamentos, que tinha aspirador de pó, já tinha 2 aspiradores de pó, 2 lava-jato, né? E, enfim, aí eu vendi os 2 aspiradores de pó, os lava-jato, o celular, como era novidade, naquela época o celular era novidade, né? Aí eu peguei, como ele ainda estava muito novo, né, que eu tinha maior cuidado, eu fiz a rifa do celular e fui juntando dinheiro, gente, fui juntando todo o dinheiro que eu trabalhei, e fui juntando. As passagens já estavam em mão porque eu já tinha vendido o carro, então eu comprei as passagens. Só precisava agora do dinheiro para pagar o intercâmbio. Enfim, fiz a rifa do celular, vendi os equipamentos e depois chegou a época da viagem, eu entrei de férias, né, da TV, recebi meu salário, né? E aí depois juntei tudo, gente. E aí a minha mãe viu que ela podia me ajudar e me ajudou com o valor lá, nem lembro
mas foi um valor bem legal. Enfim, gente, no dia 1º de outubro, que eu havia marcado, eu viajei. Eu viajei e todo mundo ficou de boca aberta. Mas esse amigo tá doido. E eu viajei sozinho, não fui com um amigo, sabe? Nada. Eu viajei sozinho. Daí, eu peguei o avião. Antes de pegar o avião, meu professor foi lá comigo e me entregou um envelope. Né? Esse envelope era para uma carta para o filho dele, né? E ele pediu para eu entregar esse envelope para o filho dele. Só que a minha mala estava tão lotada de roupa, né? Tanta coisa que eu botei, porque lá era frio, essas coisas todas. E na verdade eu consegui algumas roupas emprestadas, porque eu nunca viajei para assim, para fora, então não tinha roupa de frio. E estava muito lotado, e daí eu resolvi não colocar o envelope dentro da mala. Eu levei simplesmente o envelope na mão, digo, o envelope é pequeno, eu levo na minha mão mesmo. Enfim, e fui levando o envelope. Aí fiz, o meu avião fez conexão em Manaus, aí foi direto para o Rio, né? Passei um dia lá no Rio com um primo, irmão e tudo, que é o chamado Guto. E foi lá onde eu conheci o mar pela primeira vez, ele me levou lá na praia do Leblon. E passei um dia lá no Rio, top, eu digo, opa, já começou bem. Aí, à noite, o meu avião ia fazer conexão em Paris, na França. E fez, e aí, gente, muitas horas de voo. Cheguei em Paris já assim, pela parte da tarde. E era umas 2 horas da tarde. E daí eu tinha que pegar um outro avião para Londres. Chegando em Paris, o aeroporto lá é imenso, né? Imenso, imenso. Tanto é que você desce do avião, pega um ônibus e... Enfim, grande. E aí cheguei lá e não sabia onde era o meu gate, o portão de embarque. E daí eu tentei falar lá em inglês, que mal eu sabia falar malmente inglês, né? Tava com pouco tempo de estudando, né? E a gente fui lá para aprender, né? Mas não sabia falar bem. E daí os franceses, eles são muito nacionalistas, muito, eu acho que teve uma briga, uma guerra entre, acho que a França e a Inglaterra, então tem um pessoal lá que não gosta mesmo dos ingleses. Gente, aí fui pedir informações, como é que eu faria para pegar o outro voo para Londres. E o cara foi super ignorante comigo, não me respondeu. Aí eu procurei um outro local lá, até que uma moça falando espanhol e falou onde é que era que eu tinha que pegar. E nesse período eu perdi o meu voo. E o filho do meu professor que estava lá me esperando eu chegar, o avião chegar lá, esperou em nada de eu aparecer. E daí eles foram embora, né? Foram lá, o meu voo chegou e eu não apareci, então eles deduziram que aconteceu alguma coisa ou não sei. Esse aqui eles foram embora e eu fiquei lá. Aí tá, eu peguei um outro avião, cheguei lá já de noite e cheguei lá, procurei o pessoal, nada. Eu digo, agora deu, né? E tá, beleza, até aí tudo bem. Aí eu procurei a minha mala, cadê minha mala? Minha mala tinha ido pro México. Eu tava lá, fui lá nesse negócio de achados e perdidos lá. E aí a mulher identificou que minha mala foi no avião pro México, mesmo o avião que tinha perdido lá. E agora danou-se. Agora eu tô sem mala, sem os filhos do meu professor aqui para me ajudar. E eu agoniado, até que Deus é sempre maravilhoso, Deus sempre acompanha a gente, né? Deus nunca te deixa na mão, nunca. Na verdade, Deus está sempre dentro da gente. A gente fica procurando ele de fora, mas ele está aqui dentro. E daí Deus me mostrou um português, um casal de portuguesas, na verdade. Era um homem e uma mulher. Aliás, era um brasileiro casado com uma portuguesa que estava esperando um outro pessoal que vinha também de Portugal. E aí esse brasileiro viu lá, eu agoniado, falando lá português, inglês e portunhol, né? E ele perguntou o que tinha acontecido. Eu falei que eu parei lá em Paris e perdi o avião e cheguei aqui, o pessoal tinha ido embora e a minha mala tinha desaparecido e tal. Aí ele tentou resolver lá. Aí foi lá, como ele falava muito bem inglês, né? Aí ele foi lá no achados de perdido e perguntou informação e o cara
tinha falado para ele que a minha mala tinha ido para o México, mas que no dia seguinte eu poderia ir lá, que a minha mala estaria lá. Pronto, tá, até aí tudo bem. Aí ele falou assim, olha, não se preocupa, que qualquer coisa você fica com a gente e amanhã a gente traz aqui e depois tu continua a tua viagem, que eu ia para uma outra cidade próximo de Londres, né, umas 8 horas de viagem. Enfim, mas daí ele perguntaram, e o pessoal que vier pegar, tu não tem nenhum endereço deles? Eu disse, cara, eu tenho esse envelope aqui, gente. Não é que no bendito envelope, que eu não coloquei na mala, porque se tivesse na mala eu tinha quebrado as minhas pernas. No bendito envelope estava o telefone do filho do meu professor. E daí o cara, não, aqui tem um telefone, deve ser deles. E era. Cara, o cara ligou e falou lá com o filho, com a filha lá do professor. E daí eles começaram a rir, né? Porque o cara contou a minha história para eles, começaram a rir e tal. E de repente lá estava eles, eu, em Londres, andando com 3 pessoas que eu não conhecia. 3 não, 4 pessoas que eu não conhecia. Um frio danado, no meio de Londres. Aí eles iam me deixar num metrô para eu chegar até... Pegar esse metrô, coisa que eu nunca tinha andado de metrô, né? E que eu teria de chegar até um local, uma estação onde eu teria que parar para encontrar o pessoal lá, o filho do meu professor e a filha. Enfim, e assim, lá vai eu. Eles me deixaram na estação de metrô, eu peguei o metrô e parei na estação que eles falaram que era para eu parar. Gente, sozinho, tudo sozinho. Mas não pensem em vocês que eu fiquei com medo. Não, eu sabia que tudo ia ser resolvido. Enfim, lá vai eu, cheguei quase meia-noite lá, o pessoal me esperando lá na estação, enfim. Aí contei minha história, eles começaram a rir, tirar onda comigo. No outro dia seguinte, nós voltamos no aeroporto, peguei minha mala, eles me deixaram numa estação de ônibus, peguei o ônibus para Paddington, né, que foi a cidade que eu fiquei, lá na Inglaterra. Eu saí de Londres, fui para Paddington. Chegando lá em Paddington, lá vai eu procurar a minha house family, né, casa de família. E daí encontrei essa house family lá e o pessoal me receberam já quase de madrugada. Mas foi bem, foi muito legal essa experiência, né? Daí conheci várias pessoas lá, esse intercâmbio, lá a gente tinha, tipo assim, no quarto que eu tava, tinha um amigo meu que era italiano, e tinha um outro quarto que tinha um cara da Tchecoslováquia e um alemão. Enfim, daí eu comecei a estudar, né? Aí estudar na escola, né? E cada um tinha que estar separado, não poderia ter brasileiro, tinha que ser só pessoas de outros países na tua sala de aula, não poderia ter nenhum contato com brasileiro, só com pessoas de outros países, que era justamente para passar você a falar inglês. Enfim, gente, aí eu comecei lá, e fui me desenrolando, graças a Deus fui aprendendo. E nesse intervalo, nesse período aí, gente, eu fui com o dinheiro contado. Sabe o que é contado? Meu dinheiro só dava para comprar um refrigerante e uma coxinha na hora do almoço. Porque o almoço, o pessoal da minha house family lá, a minha família lá, eles não faziam o almoço, eles só faziam o café da manhã e a janta. Então 6 horas, se eu não tivesse 6 horas para jantar, perdeu, então eu dormia com fome. Então eu já me programava para 6 horas estar lá para jantar e de manhã cedo tomar um café. Então eu botava quente na hora do café para encher bem a barriga. Quando chegasse a hora do almoço, eu simplesmente comia só uma coxinha e tomava um refrigerante, e ali eu passava o resto do dia até chegar às 6 horas. E assim eu passei os meses que eu fiquei lá. Foram 2 meses comendo todo dia, tomando um refrigerante e uma coxinha, mas eu dava graças a Deus. Para mim era uma experiência única e não via dificuldade. E o tempo foi passando. E a minha só como Deus sempre na minha vida. E aí eu dividia quarto com um italiano. Esse italiano, gente, gostava demais de mim. Ele fez uma amizade comigo. Para onde ele saía, ele me levava. E o cara tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. E quando a gente saía, ele pagava por exemplo, a gente ia tomar uma cerveja no pub, né?
ia comer uma pizza, ia pro cinema, tudo ele pagava. Não só pra mim, como com as pessoas que estavam com a gente. Ele era filho de político, gente. O cara tinha dinheiro demais. Aqui no Brasil o cara já tem dinheiro, imagina aí fora, né? Então ele pagava mesmo tranquilo. Então, pra onde ele ia, ele me chamava, né? Que ele gostava de tomar uma cervejinha, né? E ele também disse, não, bora lá, bora. E eu ia. Mas enfim, gente, aí chegou já no finalzinho de 2 meses e o meu dinheiro acabou, literalmente acabou. E eu não tinha dinheiro para pegar, tinha acabado a aula, era o último dia de aula, e eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus para voltar para Londres. Que de Londres eu tinha que passar 3 dias ainda esperando lá na casa do meu filho, do meu professor, para depois eu voltar para o Brasil, né? Só que eu não tinha esse dinheiro para pegar esse ônibus até Londres. E meu amigo me viu pensativo na cama, pensando e tal, e ele perguntou, né, o que que eu tinha. Aí eu falei, cara, é o seguinte, ó, eu preciso voltar para Londres, só que eu não tenho dinheiro do ônibus para eu voltar. E aí ele olhou assim para mim, te preocupa não, bora sair hoje à noite, que era uma noite antes, né? No dia seguinte eu viajar. Bora sair amanhã, não te preocupa não que eu resolvo isso aí pra ti. Eu digo, tá, beleza. E aí meu coração já animou. E aí saímos, piseiro, noite toda. E quando foi de manhã cedo, ele foi lá comigo e me deu um dinheiro. Vontade de chorar aqui. E me deu um dinheiro. E esse dinheiro era como se fosse hoje uns R$ 800, gente. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Era dinheiro assim, acho que era muito dinheiro, né? Toma aí, dá pra ti? A menina, quase chorei, ó. Falou de emocionado. Porque Deus, ele tá sempre com a gente. E daí, gente, peguei o ônibus. E naquela época, a internet era difícil. Ainda era, a época que tava começando o Orkut ainda, né? Não tinha nem o Face ainda, um negócio assim. Eu perdi o contato desse meu amigo, se eu tivesse hoje, até doido. Enfim, mas eu perdi esse contato. E o que acontece? O tempo foi passando, né? O tempo foi passando e deu tudo certo. Eu consegui voltar para Londres, depois fiquei os 3 dias e voltei para o Brasil. E o tempo foi passando, gente. O tempo foi passando e graças a Deus eu tive uma experiência muito, muito única. Por quê? Porque eu fui atrás. Eu fui atrás, eu fiz a coisa acontecer, né? Logo depois, tá, eu cheguei no Brasil, comecei a trabalhar de novo na TV Roraima, né? Eu voltei a trabalhar lá e o tempo foi passando. Daí eu comecei a dar aula, né? Dar aula no ensino fundamental, né? E de primeira a quarta série. E, enfim, comecei a dar aula e aí com o tempo mais ou menos 6 meses dando aula, apareceu um grupo de professores dos Estados Unidos. Na época era um grupo que veio aqui selecionar alguns professores e fizeram um intercâmbio dos professores de lá com daqui e iam levar alguns professores daqui para lá, né? Aí o que acontece? Aí fizeram uma prova, né? Fizeram uma prova e escolheram os melhores professores para fazer um curso lá nos Estados Unidos. Um mês, só era um mês. Mas quem passasse nessa prova ia para os Estados Unidos, tudo pago por conta do governo, né? Daí o que acontece? Gente, fiz a prova, passei nessa prova e apareceu essa oportunidade de ir para os Estados Unidos. Só que o pessoal da TV Roraima na época não aceitaram, né? Não aceitaram. E eu falei assim, não gente, mas qualquer coisa eu pago pro menino tirar meu serviço e tal. Não, eles não aceitaram, não quiseram. Porque como eu já tinha chegado de um outro país, já feito um curso, e tinha passado 2 meses e agora passar mais um mês, então eles não aceitaram. Eu digo, ah, tá beleza, então é um direito que vocês têm, né, de não aceitar, mas é um direito que eu tenho também de fazer o que eu quero. E fui para os Estados Unidos. Oh,
glória, coisa boa. E nos Estados Unidos eu conheci Miami, conheci Dallas, conheci Springfield, que é aquela cidade dos Simpsons, né? Fui na época da neve, gente, muitas fotos eu tirei, foi top, top, top. E valeu muito a pena. E gente, eu falo aqui pra vocês, não me arrependi um dia sequer. Fiz esse intercâmbio também nos Estados Unidos, aprendi muita coisa, aí que eu voltei mesmo falando legal. E voltei, quando eu voltei, fui trabalhar, cheguei lá para trabalhar, havia sido demitido. Por quê? Abandono de serviço. Só que eu sabia que era só um mês, né? E daí eu sabia que ele tinha que colocar, tinha que divulgar na época no jornal de maior circulação, que eu tinha desaparecido, que eu não estava mais comparecendo, e isso eles não fizeram. Então eu sabia que não ia dar justa causa. E daí eles falaram, você está demitido por justa causa, por isso, por isso, por isso. Não, tá bom, um direito que vocês têm, agora é um direito que eu tenho de procurar meu direito. E fui, procurei meu direito. Graças a Deus o juiz me entendeu. Ele perguntou assim, você quer voltar a trabalhar? Isso daí não é motivo, até porque a gente entende que você foi se qualificar, né? Enfim, aí o juiz perguntou se eu queria voltar a trabalhar, eu falei que não, né? E se ele me desse pelo menos meu FGTS, meu seguro-desemprego, para mim tava bom, não queria nada de indenização não, só queria meu FGTS, seguro-desemprego. E tava tranquilo. Enfim, eles me pagaram e eu continuei trabalhando no governo como professor. E aí a minha vida foi tomando outros rumos, né? Eu sempre tive, gente, um espírito empreendedor, né? Eu trabalhei muito tempo, 2 anos, numa loja lá em Santarém, no Pará, a loja do Badar, né? Que era um compadre da minha mãe, e lá a loja dele era grande. E eu admirava muito, como até hoje admiro ele, um cara que cresceu muito, né? E eu admiro essas pessoas que crescem muito, porque todos nós, gente, temos essa capacidade, é preciso acreditar, né? Por que acreditar? Tem gente que tem muito dinheiro, mas não faz o que eu fiz, por exemplo, conhecer os lugares que eu já conheci, porque não acredita, tem medo. Então o medo, ele atrapalha a gente de conquistar qualquer coisa na vida da gente, não é só o financeiro, como fazer viagens, como tudo que você possa imaginar, você pode conseguir. É preciso acreditar. Então eu acreditei e acredito em mim, né? Então hoje eu não vejo ninguém, sabe o que é ninguém? O cara pode estar lá no zero, com meio mundo de dívidas, com 100 mil, 200 mil, 1 milhão de dívidas. Ele mesmo assim, ele pode dar uma virada de vida. Basta ele acreditar nele, né? Então hoje eu acredito muito em mim. E daí eu comecei a trabalhar por conta. Trabalhei um tempo como professor e daí veio as minhas ideias de começar a abrir coisas. E daí eu abri distribuidora de bebida, passou um tempo, deu errado. Mas, tipo assim, começa certo e depois eu dava errado. Aí depois eu abri reciclagem, né? Fiz um projeto de reciclagem